Olá, olá minha gente, boa tarde, graça e paz, Deus abençoe. Bora lá, vamos chegando aí para falar sobre esse assunto tão importante, tão necessário para os dias atuais. Vamos falar aqui um pouco sobre as epístolas paulinas. Vamos lá, vamos chegando aí. Vamos lá. Comendo um queijo enquanto isso. Queijo com café e canela. Minha gente, estou iniciando hoje uma série, né, que deve durar aí pelo menos, contando a partir dessa, mais 13 semanas. A partir dessa, mais 13. Hoje, vou fazer uma introdução ao assunto, introdução às cartas, né, de Paulo. Vou falar um pouquinho aqui sobre cada uma delas. É isso aí, o senhor está comendo um queijo, eu acabei de fazer um. Eita, coisa boa. Vou te mandar meu endereço, Pastor Rodrigo, mandar meu endereço, se eu enviar um queijo desse pra cá. Sou apaixonado por queijo. É mineiro, né? Apaixonado por queijo. Queijo com café e canela. Cafezinho com canela para acelerar o metabolismo. Ok? Vamos lá? Então, vamos falar. Meu amigo Enio, ó, beijo no coração. Eu vou falar aqui durante 13 semanas. Essa é a primeira, na verdade são 14 semanas. Essa é a primeira. Depois farei mais 13 lives toda quinta-feira. Sempre às quintas-feiras, ao meio-dia. Claro que de vez em quando, muito provavelmente, vou precisar alterar uma ou outra por causa da agenda, mas a ideia é essa, durante 13 semanas aqui, contando a partir dessa, aliás, 14 semanas, 13 aulas sobre as epístolas paulinas. E hoje eu vou fazer uma introdução ao assunto, né? Por que nós precisamos estudar sobre as cartas de Paulo, né? Qual o assunto principal de cada uma delas? Vamos falar sobre isso. E aí vai ser uma aula um pouco menor, mas a partir dela nós vamos começar a compreender mais a importância, né, os fundamentos teológicos, doutrinários de cada uma dessas cartas, né, que muitas vezes a gente despreza, a gente fica preso só nos textos que falam dos milagres de Jesus, só nos textos do Antigo Testamento que falam de Deus fazendo milagre ali com Israel no deserto, mas é muito importante falarmos sobre as epístolas paulinas. E hoje nós vamos começar esse assunto aqui. É o convite que eu te faço, não perde não. Coloca na sua agenda aí para estar comigo aqui toda semana, uma vez por semana, 100% gratuito. Mas eu vou falar aqui com vocês sobre as epístolas paulinas, tá bom? Deixa de participar não. Aproveita e me ajuda aí, avisa para mais uns 10 que eu tô aqui ao vivo, envia aí essa live, pega aqui esse aviãozinho aqui, ó, dispara para mais uns 10. Fagner, meu amigo, Deus abençoe, mano, saudade de você. Dispara para mais uns 10 aí, 20, 30, 40, 50 pessoas, avisa aqui que eu estou ao vivo e que nós vamos começar a falar hoje sobre as epístolas paulinas. Vamos começar a tratar aqui desse assunto que é tão importante à nossa fé cristã, ok? Vamos falar aqui sobre as epístolas paulinas. Então hoje vai ser uma introdução, ok? E para nós começarmos aqui, eu não vou perder tempo, já vou começar. Vou te apresentar aqui 3 razões, para começar. 3 razões por que nós devemos estudar as cartas de Paulo. Por que eu devo estudar as cartas de Paulo? Por que eu devo identificar as cartas? Por que eu devo estudar as cartas paulinas? Vou te dar 3 motivos. Primeiro, porque as cartas de Paulo são fundamentos doutrinários e teológicos para a igreja. Se você estiver tomando nota, anota isso aí. A partir da próxima aula vai ter slide pra gente, mas nessa não tem. Se você quiser, você tem que anotar. Então, por que eu preciso estudar sobre as cartas de Paulo? Primeira razão, porque as epístolas paulinas, elas são fundamento doutrinário e teológico para a igreja, né? As cartas de Paulo, elas são uma fonte muito rica da doutrina cristã e dos fundamentos teológicos que nós temos hoje. Se eu não me engano, foi Lutero quem disse, posso estar enganado, mas foi Lutero quem disse que Jesus pregou o Evangelho e Paulo teologizou o Evangelho. Então, se você quiser aprender teologia saudável, teologia
100% bíblica, são as cartas paulinas que vão te dar essa fonte, que serão essa fonte, que vão te dar esse subsídio, ok? Então, primeira razão porque nós devemos estudar as cartas paulinas, porque elas são fundamento doutrinário e teológico para a igreja. E quais os fundamentos doutrinários e teológicos que essas cartas abordam? Por exemplo, as epístolas paulinas vão falar dos temas centrais da nossa fé. Quais são os temas centrais da nossa fé? Justificação pela fé, a graça de Deus, salvação, né, a relação entre lei e o evangelho. Então esse tipo de assunto, que é muito pouco explorado e muito mal interpretado nos dias de hoje, porque é muita confusão teológica, é muita celeuma sobre esses assuntos, né? A gente tem muita dificuldade de entender a justificação pela fé, entender a graça de Deus, né? Entender a obra da salvação, a relação entre lei e evangelho, o que ficou, o que não ficou. Paulo trata disso com uma categoria, com uma forma excepcional. E nós vamos passar aqui 13 semanas, uma vez por semana, estudando sobre isso, 100% gratuito, e eu quero muito você aqui comigo, ok? Então esses escritos de Paulo, as cartas paulinas, o que elas vão nos ajudar a entender? Elas vão nos ajudar a entender com profundidade qual é o plano da salvação, ou o plano redentor, que é a mesma coisa. É o plano redentor de Deus, que é a base da nossa fé cristã. Então, para você entender isso bem, você tem que estudar as epístolas paulinas. Segunda razão por que você deve estudar as epístolas paulinas, as cartas de Paulo, as 13 cartas, porque nelas você vai encontrar orientações para a vida cristã e para a vida ministerial, para a vida eclesiástica. Vou repetir, por que nós devemos estudar as cartas paulinas? Porque nelas nós vamos encontrar orientações para a vida prática cristã, e para a vida eclesiástica, para a vida ministerial. Aqueles que estão imbuídos no ministério precisam estudar as cartas paulinas. Pastor Renato, meu amigo, beijo no coração, Deus te abençoe. Paulo instrui as igrejas, os cristãos, os líderes, as comunidades, falando com eles sobre santidade, falando de assuntos práticos da vida cristã. Então, quando a gente dá um zoom nas cartas paulinas, nós conseguimos extrair isso para a nossa vida de maneira muito clara e muito objetiva. Então Paulo vai tratar de questões como unidade da igreja, perdão. Olha que coisa fantástica. Paulo fala sobre comportamento ético na sociedade. Paulo fala sobre resolução de conflitos, como resolver conflitos entre os irmãos. Paulo vai falar sobre isso. Então olha a importância de se estudar as cartas paulinas, né? Paulo vai falar sobre o propósito da igreja. Paulo vai falar sobre o propósito da igreja. Paulo vai nos ensinar a viver de maneira que glorifique a Deus, que nós possamos glorificar a Deus com o nosso viver. O que é isso? São assuntos que as cartas paulinas abordam. Então, primeira razão porque você deve estudar as cartas paulinas, porque elas são o fundamento doutrinário e teológico da igreja. Segundo, porque elas têm orientação para a vida cristã e para a vida eclesiástica. Pastores que não sabem como lidar com conflitos internos na igreja, Paulo vai ensinar a fazer isso. Pastores que não sabem lidar com conflitos, né, ministeriais, Paulo vai falar sobre isso. Então é extremamente importante para qualquer líder, para qualquer cristão estudar as epístolas paulinas. Terceira razão porque nós devemos estudar as epístolas paulinas, porque Paulo é um exemplo de liderança e serviço. Vou repetir, Paulo é um exemplo de liderança e de serviço. A vida e o ministério do apóstolo Paulo são uma inspiração de dedicação ao reino de Deus. Eu ministrei agora em Mesquita, no Ministério Moriá, agora não, deve ter umas 3 semanas ou um pouco mais, sobre a vida de Paulo, sobre as suas 3 viagens missionárias e a sua prisão. E assim, 1h30 eu não consegui abordar todo o assunto de tão rico que é. E eu falei muito dessa questão do exemplo de liderança e serviço que Paulo nos apresenta nas suas viagens missionárias e automaticamente nas suas cartas, que é onde nós teremos detalhes sobre isso. Então, tendo a vida de Paulo como essa inspiração de dedicação ao reino de Deus, estudarmos as epístolas paulinas vão nos ajudar a aprender com esse grande bandeirante do evangelho que foi o apóstolo Paulo. Por exemplo, as cartas de Paulo, elas revelam o zelo missionário que Paulo tinha com a obra de Deus. Vai mostrar a capacidade que esse homem teve de suportar a adversidade. Vai mostrar o compromisso que ele tinha em pregar o evangelho.
O comprometimento de Paulo está estampado, né, pastor Renato? Está estampado de forma garrafal em cada uma das suas epístolas. O compromisso que ele tinha em pregar o evangelho, ele deixa isso muito patente nas suas cartas. E nós precisamos tomar isso como exemplo. Por isso que é tão importante estudar as epístolas paulinas. Ok? Estudar essas cartas, isso aqui é um café com canela, tá, gente? Estudar essas cartas paulinas nos desafiam. Vou repetir, estudar as epístolas paulinas automaticamente nos conduz a um desafio. Que desafio é esse? De sermos discípulos, líderes, cristãos, mais comprometidos com o reino de Deus, mais resilientes, como disse o pastor Renato Melo aqui, né? Mais resilientes nas dificuldades da fé, porque a fé apresenta dificuldades, e Paulo vai mostrar isso. Estudar as cartas de Paulo nos ensina sobre humildade, sobre dependência de Deus, porque se teve um camarada que expressou essa dependência e essa humildade, foi o apóstolo Paulo. E nós, ao estudarmos as cartas paulinas, somos desafiados a melhorar a nossa vida cristã. Então, Renan, me diz aí 3 razões por que eu devo estudar as cartas paulinas. Então anota aí. Primeiro, porque elas são um fundamento da nossa doutrina e da nossa teologia. Segunda razão, porque elas têm orientação para a vida cristã e para a vida eclesiástica. Terceiro, porque Paulo é um exemplo de liderança e dedicação ao serviço no reino de Deus. Essas 3 razões aqui são mais do que suficientes para nós estudarmos as epístolas paulinas, ok? E aí o que eu vou fazer com vocês aqui, agora, é trazer um panorama muito objetivo sobre cada uma dessas cartas que Paulo escreveu. Sobre cada uma dessas cartas, tá? Vou usar aqui a sequência do canon sagrado, né? A sequência da forma como as cartas aparecem na Bíblia. Não vou usar a ordem cronológica delas, tá? Até para não confundir ninguém, não vou usar a ordem cronológica das cartas. Vou usar a ordem que aparece dentro do canon sagrado. Então a primeira carta paulina que nós temos acesso a ela na Bíblia Sagrada vem depois de Atos, que é Romanos. E qual é o tema principal da carta de Paulo à igreja de Roma, aos romanos? É a justificação pela fé e a salvação em Cristo. Então, se você estiver tomando nota, toma aí. Na próxima aula, quinta-feira que vem, eu vou falar exclusivamente sobre Romanos. Mas já estou te dando um panorama aqui. Então, o que Paulo trata especificamente em Romanos? Justificação pela fé e salvação em Cristo. Essa carta, a categoria dela é doutrinária. Ela é uma carta doutrinária. Não é uma carta da prisão, ok? Não é uma carta da prisão. Eu vou falar melhor na próxima aula quando Paulo escreveu essa carta, em que circunstância Paulo escreveu a carta aos romanos, mas ela não é uma das cartas da prisão, é uma carta escrita durante a sua terceira viagem missionária, tá bom? Qual o versículo-chave de Romanos, para nós entendermos todo o assunto de Romanos? Todo livro bíblico ele tem um versículo-chave. Por exemplo, qual o texto-chave de João? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto-chave do Evangelho de João. Então, assim, todo livro bíblico, ele tem um texto-chave. E qual o texto-chave de Romanos? É Romanos 3,23. E o que diz Romanos 3,23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse é o texto-chave. E a partir desse pensamento fulcral é que Paulo vai trazer a doutrina da justificação pela fé e da salvação em Cristo. Ele vai nos fazer entender que por causa do pecado fomos destituídos da glória de Deus, ou seja, da sua presença, da sua manifestação como Deus. E a partir daí, a partir desse texto-chave, é que nós vamos começar a entender a epístola aos Romanos, tá bom? Segunda carta que nós temos acesso a ela é a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, qual é o tema principal da carta de 1 aos Coríntios? O tema principal da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios é a correção dos problemas e a divisão que estava acontecendo na igreja. Essa primeira carta, Paulo escreve ela, a primeira carta aos Coríntios, com um objetivo. Qual o objetivo dessa carta? Qual o tema principal dessa carta? Era corrigir alguns problemas internos da igreja. E eu vou falar sobre isso na segunda aula. Na terceira, na verdade. Era corrigir alguns problemas internos. Entre eles, uma divisão que a igreja estava passando.
A igreja de Corinto estava dividida. E aí Paulo vai tratar sobre essa divisão e vai corrigir os irmãos, inclusive na questão da ceia. Por que Paulo trata sobre a ceia na primeira carta aos Coríntios? Porque a igreja estava tendo dificuldades, havia uma divisão, uns chegavam primeiro e comiam, os outros vinham depois, separava-se pobre de ricos, e aí uns comiam mais, outros comiam menos. Paulo vai tratar sobre isso porque era um problema gravíssimo que estava acontecendo. Então, um dos assuntos principais da primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto foi a correção de problemas, incluindo a divisão que a igreja estava sofrendo dentro de si. Não é uma carta da prisão, também não foi uma carta escrita na prisão. E qual é o versículo-chave para nós entendermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios? É 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que Paulo diz assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. E aí lá na frente você vai entender por que esse versículo é o versículo-chave. Tanto é que é nessa mesma carta que Paulo vai tratar assuntos importantíssimos, falando sobre essa obra redentora de Cristo, ok? Então, versículo-chave de 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Segunda carta aos Coríntios. Qual é o tema principal da segunda carta? Olha como difere agora. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, o tema principal dela era a correção de um problema que estava acontecendo na igreja. Combater a divisão. E a segunda carta é a defesa do seu apostolado. Por quê? Porque alguns falsos mestres começaram a minar a igreja de Corinto, colocando em xeque o apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo do Senhor. Então Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios, para quê? Para fazer uma defesa do seu apostolado. Quem está comigo aí? Me dá um sinal se você está comigo aí. E no meio disso tudo, Paulo embute ali uma palavra de consolo em meio ao sofrimento. Essa carta, mesmo ela sendo uma carta para a igreja, ela tem um cunho pessoal. Anota isso aí. Mesmo ela sendo uma carta eclesiástica, uma carta voltada à igreja, segundo aos Coríntios, tem um cunho pessoal. Por quê? Porque Paulo fala mais de si em 2 aos Coríntios do que na primeira carta aos Coríntios. Pegou? Pegou aí? Exatamente, pastor Renato. Nós vamos falar sobre isso aqui. O posicionamento de Paulo é fantástico na segunda carta aos Coríntios. Ele arrebenta. Não é uma carta da prisão também. E qual é o texto-chave aqui? Isso aqui, uma aula não vai dar para a gente falar sobre isso. Mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o texto-chave dela é 2 aos Coríntios 12, 9. A minha graça é suficiente a você. A minha graça te basta, Paulo. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo está defendendo o seu apostolado. E lá, no final da carta, no capítulo 12, no verso 9, ele traz essa declaração fantástica daquilo que Deus havia dito a ele. Paulo, esse espinho na carne. Paulo, toda essa dificuldade que você passa, a minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? Que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza, é na sua debilidade, é por você não ser capaz que a minha graça é abundante na sua vida. Olha que coisa fantástica. Esse é o tema, esse é o versículo-chave da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Depois nós temos qual carta? A carta à igreja da Galácia, a carta aos Gálatas. Qual o tema principal da carta aos Gálatas? O tema principal dessa carta que Paulo endereça à igreja da Galácia é a liberdade em Cristo e a defesa do evangelho contra o legalismo. Vou repetir. Qual o tema principal da carta que Paulo escreve aos Gálatas, ou à igreja da Galácia? O tema principal, Paulo quer falar da liberdade em Cristo, que agora eles são livres, não são mais filhos da lei, uau! E ele defende na carta aos Gálatas o evangelho da graça, combatendo aquele legalismo que queriam trazer o judaísmo para dentro do evangelho. Gente, a carta aos Gálatas é fantástica, tá? É uma carta 100% doutrinária. Vou até beber um golinho de café aqui. Se você estiver anotando, anota aí. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta 100% doutrinária. E não é uma carta da prisão também. Paulo não escreveu a carta aos Gálatas na prisão.
E qual o versículo-chave da carta aos Gálatas, a igreja da Galácia? Gálatas 5, verso 1, anota aí. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse versículo é profundíssimo. Gálatas 5, 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Como assim? O Paulo está colocando um contraste entre a lei e a graça. Entre o legalismo do judaísmo e entre o evangelho da graça. E aí Paulo diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Você acha que ele nos libertou do pecado para ficarmos presos na lei? Uau! Você acha que Cristo nos libertou na cruz para que nós fôssemos presos na lei? Não! Ele nos libertou para a liberdade. Parece redundância, mas não é. É profundíssimo o que Paulo está escrevendo aqui. Quem está comigo aí? A quinta carta de Paulo que nós temos dentro do cânon sagrado é a carta à igreja em Éfeso, a carta aos Efésios. Qual o tema principal da carta aos Efésios? É a unidade do corpo de Cristo e a vida cristã de maneira prática. Tá? Anota isso aí. O tema principal da carta de Paulo aos Efésios, a igreja em Éfeso. Qual foi o tema principal dessa carta? Foi a unidade do corpo de Cristo. Paulo fala sobre unidade. A unidade de Cristo com a igreja, a unidade do marido com a mulher, a unidade do líder e do liderado, a unidade da igreja. Paulo fala sobre unidade, somos membros, Cristo é o cabeça. Esse é o tema central da carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. E automaticamente, falando dessa unidade, ele também fala do comportamento da vida cristã prática. E nós vamos falar sobre isso, né, na quinta aula, na quinta carta, né, que é a carta aos Efésios. É uma carta doutrinária e ao mesmo tempo pastoral. É uma carta que traz doutrinas e traz instruções pastorais. Então, qual é a categoria da carta aos Efésios? Ela é uma carta doutrinária e pastoral. Anota aí, tá? É uma carta doutrinária e é uma carta pastoral. Paulo traz instruções pastorais e instruções doutrinárias. É uma carta da prisão, uma carta que Paulo escreveu na prisão. Nós vamos falar sobre isso com mais tranquilidade durante essa aula, ok? E qual é o versículo-chave da carta aos Efésios? Efésios 2:8. Quando Paulo diz o seguinte: pois é pela graça que vocês são salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8, ok? Esse é o texto-chave da carta aos Efésios. Carta aos Filipenses, a sexta carta. Qual é o tema principal da carta endereçada à igreja na cidade de Filipos? Alegria em meio à adversidade e a união dos crentes. Na carta aos Filipenses, Paulo trata sobre a alegria em meio à adversidade, é o tema principal. É o tema principal, ok? Paulo vai falar da alegria, né, em meio à adversidade. Isso aqui é extraordinário. Deixa eu só dar uma pincelada nisso aqui rapidinho, até porque a gente não pode demorar. O tema principal de Filipenses é alegria, ok? Tanto é que Filipenses 4:4, lembra o que Paulo escreveu? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E qual o contraste aqui? É que Paulo está escrevendo a igreja de Filipos, aos filipenses, dizendo para eles se alegrarem, mas ele está preso, porque Paulo escreve essa carta na prisão. É uma carta pessoal. Uau! E qual é o texto-chave de Filipenses? É Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que eu posso ficar feliz em meio à prisão? Por que Paulo está dizendo assim, ó, eu posso dizer para vocês, alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegre-se, o povo lendo isso, mas Paulo está preso, como é que ele manda a gente ficar alegre? Aí ele fala, sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E tem gente que acha que esse texto de Filipenses 4:13 é um texto de conquista, não é, é um texto de enfrentamento. Paulo está dizendo o seguinte, eu posso enfrentar qualquer situação, porque ele me fortalece. Uau! Nós vamos falar sobre isso, tá? Então é uma carta pessoal, é uma carta da prisão, e o tema dela é alegria no meio da adversidade. E o texto-chave, Filipenses 4:13. Depois nós temos a carta aos Colossenses, que é a sétima carta que aparece dentro do Novo Testamento, né?
Qual o tema principal da carta aos Colossenses? A supremacia de Cristo e o combate às heresias. Essa carta também, nós vamos dedicar um tempo aqui especial para falar sobre ela. Tá? É uma carta que a categoria dela é doutrinária, não é uma carta pessoal e não é uma carta pastoral, é uma carta 100% doutrinária. E qual a doutrina que Paulo trabalha na carta aos Colossenses? A doutrina que Paulo trabalha na carta aos Colossenses é a supremacia de Cristo. Por quê? Por causa do gnosticismo, que estava querendo rebaixar o Cristo. Então Paulo escreve essa carta para defender, de forma apologética, né, para defender a supremacia de Cristo e combater essas heresias que queriam invadir a igreja em Colossos. Então Paulo está escrevendo essa carta para combater heresias, mostrando a supremacia de Cristo. É uma carta da prisão, Paulo escreve ela enquanto está preso, nós vamos falar sobre isso também. E qual é o texto-chave de Colossenses? Colossenses 1,15, Paulo diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aqui a gente já tem uma ideia do que Paulo vai tratar na carta. Logo na introdução de Colossenses 1,15, Paulo já chega com essa voadora, né? Usando uma figura de linguagem aqui, um carioquês. Paulo já chega com essa pancada. Colossenses 1,15, Paulo já começa dizendo o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível. Não pensem que Jesus não é Deus. Ele é o Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Tudo começou através dele. Então aí a gente já tem um norte, uma bússola, apontando para onde Paulo vai caminhar no restante da carta. Então qual é o tema principal da carta aos Colossenses? A supremacia de Cristo e o combate às heresias. É uma carta 100% doutrinária, uma carta que ele escreveu durante a prisão, e o versículo-chave é Colossenses 1,15. Ok? Pegou aí? Quem está comigo aí? Me dá um sinal. Quem está comigo aí? Me dá um sinal. Tá ok até agora? Deu para entender alguma coisa aí sobre as epístolas? Tá dando para entender o rumo que nós vamos tomar nessas aulas? Tá dando para entender como nós vamos caminhar dentro dessas aulas aqui para frente? Se você está comigo aí, me dá um sinal, por favor, para eu saber. Então esse é o objetivo, tá? É trazer as próximas 13 aulas que eu vou trazer para vocês aqui toda quinta-feira ao meio-dia. O objetivo dessas aulas é esse: é fazer com que vocês entendam, não que vocês não entendam, mas eu quero ampliar esse conhecimento para vocês entenderem, ok? O que trata cada uma das cartas, o objetivo delas e o que nós temos a aprender em cada uma delas, tá bom? Então, é isso aí, Sávio, anota tudo aí. Tá? Alguém perguntou aqui: pastor, vai gravar as lives? Não vou, aliás, vou. Só que as lives, elas fazem parte do pacote da Academia Querix. Como assim? Eu ministro as aulas aqui para vocês, só que eu salvo elas em MP4 e mando no grupo de estudo. Eu mando elas lá no grupo da Academia Querix. Então, quem está no grupo da Academia Querix vai receber 14 aulas sobre Paulo. 14 aulas sobre as epístolas paulinas em MP4, para poder assistir quantas vezes quiser. Então não vai ficar salvo aqui, mas vai ficar salvo lá no grupo. Então quem estiver no grupo vai receber. E a boa notícia: as inscrições para o grupo estão abertas. Eu tenho 50 vagas para o grupo da Academia Querix. Eu tenho 50 vagas abertas. Então se alguém quiser participar da academia, tem 50 vagas. O que você vai receber no grupo da Academia Querix? Você vai receber 14 lives sobre Paulo, incluindo essa de hoje, que é a introdução. Vou enviar essa aula lá, assim que terminar aqui eu já mando lá. E mais uma aula para cada carta. Então são 14... Irmão, o que você vai receber só nessas aulas, o valor que você vai investir não paga. O valor que você vai investir não paga. Além das 14 aulas sobre Paulo, o que mais você vai receber? Você vai receber 12 esboços de mensagem. Mensagem que eu nunca preguei. Toda semana eu mando um esboço novo de mensagem lá. Além de você receber 14 aulas sobre Paulo, 12 esboços de mensagem, você ainda vai receber uma indicação de livro. E eu vou indicar muitos livros sobre Paulo. Então toda semana eu vou indicar um livro sobre a vida do apóstolo Paulo. A partir dessa semana, as inscrições estão abertas, tenho 50 vagas para o grupo. Valor, R$ 150 para 3 meses.
Você paga R$150 e fica 3 meses no grupo comigo. Nesses 3 meses, você vai receber 14 aulas sobre Paulo, você vai receber 12 esboços de mensagem, vai receber 12 indicações de livro, porque são 12 semanas. Então, assim, R$150 não paga o que você vai receber, tá bom? Se alguém quiser entrar para o grupo, manda um direct ou então chama no telefone 21 98 597 7597. 21 98 597 7597. Tem 50 vagas só, tá? 50 vagas só. Vamos lá. 8ª carta. Primeira carta aos Tessalonicenses. Qual o objetivo da primeira carta que Paulo escreve à igreja em Tessalônica? Qual é o objetivo da primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses? O objetivo dessa carta é uma instrução para uma vida santa e, além disso, ele traz uma abordagem, um ensinamento profundíssimo sobre a segunda vinda de Cristo. Gente, a primeira carta aos Tessalonicenses, ela é riquíssima. Por quê? Porque Paulo fala, ele dá uma instrução aos cristãos de Tessalônica sobre ter uma vida santa, e o objetivo dessa vida santa é a segunda vinda de Cristo. Paulo trata sobre isso na primeira carta aos Tessalonicenses. É uma carta pastoral, ela tem cunho pastoral, não é uma carta da prisão, mas é uma carta pastoral, ok? E qual o versículo-chave de 1 Tessalonicenses? É 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, alarido, voz de trombeta. Ali nós temos um norte do que Paulo trata na primeira carta aos Tessalonicenses. Então o tema principal da primeira carta aos Tessalonicenses é uma instrução instruções para a vida santa e o ensino sobre a segunda volta de Cristo. Tá bom? É uma carta pastoral. Segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica, que é a 9ª carta, 2 Tessalonicenses. Principal objetivo da segunda carta aos Tessalonicenses: correção de erros sobre a segunda vinda de Cristo e encorajamento na perseverança. Ele escreveu a primeira carta e alguns irmãos tiveram dificuldade de entender o assunto, segunda vinda de Cristo. Aí Paulo escreve uma segunda carta para corrigir esses erros de interpretação sobre a segunda vinda de Cristo, e aí ele vai encorajar os irmãos na perseverança. É uma carta pastoral também, a categoria dela é pastoral. É uma carta 100% pastoral, também não é uma carta da prisão. E qual o versículo-chave? É 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, quando Paulo escreve o seguinte: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Paulo está escrevendo esse versículo para encorajar os irmãos a perseverarem na fé, porque a segunda vinda de Cristo acontecerá. Então ele corrige ali alguns erros doutrinários sobre a segunda volta de Cristo e, ao mesmo tempo, ele anima e encoraja os irmãos a permanecerem fiéis na fé. Tá bom? A primeira carta que ele escreve a Timóteo, que é a 10ª carta que nós temos acesso. A 10ª carta, a primeira carta a Timóteo, Paulo traz instruções sobre liderança e organização da igreja. É fantástica. A primeira carta de Paulo a Timóteo, o tema principal dela é esse. Por que Paulo escreve? Paulo escreve essa carta para instruir Timóteo sobre a liderança e a organização da igreja. Para quem tem ministério de função eclesiástica, né, dentro da igreja, é extremamente importante estudar a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. A primeira carta a Timóteo, ele fala exatamente sobre isso. Ele traz instruções sobre liderança e organização da igreja. É uma carta pastoral. Paulo escreve essa carta e o cunho dela é pastoral, é instruir a igreja, ok? Não é uma carta da prisão. E qual é o texto-chave da primeira carta a Timóteo? É 1 Timóteo 6,12. Combati o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Combati o bom combate da fé. Não confunda, porque na segunda carta ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas na primeira carta, Paulo já escreve. Na primeira carta, no capítulo 6, verso 12, a Timóteo, Paulo já escreve: combate o bom combate da fé. Ele está instruindo Timóteo, ó, combata o bom combate da fé. Na segunda carta ele usa a mesma linguagem: combati o bom combate. Timóteo, estou mandando você combater o bom combate porque eu estou combatendo o meu. É fantástico. As duas cartas de Paulo a Timóteo são fantásticas. Então, a primeira carta a Timóteo, o objetivo é instrução sobre liderança, organização da igreja, ok?
E é uma carta pastoral, não é uma carta da prisão, e o texto-chave é 1 Timóteo 6,12. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Qual é o objetivo dessa carta? É uma exortação final a Timóteo para perseverar no ministério. Tá? A segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele exorta Timóteo, porque o que dá a entender, Timóteo deu uma esmorecida, porque Paulo está preso, e aí Timóteo é um rapaz novo no ministério, e dá aquela esmorecida, e Paulo então escreve a segunda carta, uma carta pastoral, e Paulo escreve exortando, faz uma exortação final a Timóteo. Timóteo, eu já vou ser entregue como libação. Lembra o que você aprendeu, de quem você aprendeu, e ó, fica firme. Persevera no ministério, não abre mão não. Muita gente já me abandonou, você não vai me abandonar não. Gente, a segunda carta de Paulo a Timóteo é fantástica, é fantástica. É uma carta pastoral, é uma carta que ele escreve da prisão, é a última carta que Paulo escreve. É a última carta que Paulo escreve, é a segunda carta a Timóteo. São as derradeiras palavras de Paulo. É maravilhoso, nós vamos estudar sobre isso aqui, tá? E qual o versículo-chave de 1 Timóteo? É 2 Timóteo 4,7, quando Paulo diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o versículo-chave da segunda carta a Timóteo, ok? Depois nós temos a carta que ele escreve a Tito, que é uma carta pastoral. Qual o objetivo da carta que ele escreve a Tito? A instrução sobre liderança e sobre trazer um ensino sadio. Tá? Ele vai exortar sobre essa questão do ensino sadio. Nós vamos falar com muita propriedade sobre isso também. Não é uma carta da prisão, é uma carta pastoral, embora pareça ser uma carta pessoal, não é. É uma carta pastoral, porque Paulo traz instruções sobre liderança, traz instruções sobre como ensinar a igreja, tá bom? E o versículo-chave de Tito é Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11 é o versículo-chave, o texto-chave para entender a carta que ele escreve a Tito. Tá bom? E a última carta, a derradeira, é a carta que ele escreve a Filemon. É a última carta, a carta a Filemon, que é uma carta da prisão, que são as 4 cartas da prisão, né? E a Filemon é essa carta, essa última carta que ele escreve. Qual o tema principal que Paulo escreve a Filemon? O tema principal, ele fala da reconciliação cristã e ele faz um apelo a favor de Onésimo. Onésimo era servo de Filemon, escravo de Filemon, e Onésimo havia fugido da casa de Filemon. Paulo encontra Onésimo, ele diz assim, Onésimo, meu filho que eu gerei nas prisões. Paulo ganhou Onésimo para Jesus na prisão, e agora ele manda Onésimo de volta a Filemon, que era cristão, e diz assim, Filemon, recebe Onésimo aí. E ele aproveita esse assunto para falar também sobre a reconciliação cristã. Ó, Filemon, do mesmo jeito que você tem que se reconciliar com Onésimo, você foi reconciliado com Deus. Então o tema principal da carta a Filemon, além de ser uma carta pessoal, Paulo trata sobre a reconciliação cristã e ao mesmo tempo ele faz um pedido aí em favor do escravo Onésimo. E aí, qual o texto-chave de Filemon? É Filemon 1,15, que ele diz assim, ó, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse ele de volta para sempre. Ok? Ó, ele foi separado de você por algum tempo, para você tê-lo de volta para sempre. E Paulo usa essa deixa para falar que também conosco será assim, unidos em Cristo, em Deus, através de Cristo, para sempre. Então, a última carta que nós vamos estudar será a carta a Filemon. Ok? Pontuado isso, esse é um panorama, eu trouxe aqui para vocês um panorama sobre as 13 cartas paulinas. Essas definições que eu trouxe aqui, é só para você ter uma visão rápida de cada carta de Paulo, mostrando aí o contexto de cada uma e a mensagem central de cada uma, tá bom? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. E, Renan, eu quero entrar para o grupo, para a Academia Querix, que eu quero receber todas essas aulas. Repetindo, vou ministrar essas aulas aqui ao vivo, mas elas não vão ficar salvas. Elas serão salvas em MP4 e eu vou enviar lá no grupo da Academia Querix. Renan, como é que eu faço para ter acesso a todas essas aulas? Você tem que se inscrever no grupo. 21 98597 98597 7597. 21 98597 7597.
9597. Vou repetir, 21 98597 7597. Anota aí, 21 DDD 98597 7597. Se você quiser entrar para o grupo, tá? Vai fazer a inscrição, vai ficar 3 meses no grupo comigo, vai receber 14 aulas sobre as epístolas paulinas, incluindo essa de hoje, esse panorama, que eu acredito que foi uma excelente aula. Você vai receber aí 14 aulas sobre as epístolas paulinas, vai receber 12 esboços de mensagem, que não tem a ver com Paulo, são esboços de mensagem para você pregar. 12 esboços de mensagem de minha autoria, vai receber 12 indicações de livros. E alguns desses livros, a maioria deles, eu vou indicar livros que falam sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, você vai receber um conteúdo aí fantástico durante 3 meses. O valor que você vai investir realmente não paga o que você vai receber. Tá bom? Quinta-feira que vem, ao meio-dia, eu estou de volta, mas antes disso, fica atento aqui na minha rede social, porque eu vou fazer a última aula sobre os evangelhos. Eu não esqueci, não. O Filho de Deus vence a morte, a última aula sobre João. Tá bom? Eu vou ministrar essa aula talvez amanhã. Eu preciso olhar a minha agenda, talvez eu ministre amanhã. Tá? O pessoal do Querix vai receber essa aula também. Então você que quer se inscrever, 21 98597 7597. Beleza? Quinta-feira, meio-dia, eu tô de volta. Tá bom? Um último anúncio aqui. Você que é do Rio de Janeiro. Dia 7 de dezembro, na Assembleia de Deus da Regência, no Templo da Assembleia de Deus da Regência, vai acontecer o Rota Querix. O que é um Rota Querix? O que é o Rota Querix? É uma imersão bíblica, onde eu vou ministrar durante 3 horas seguidas. Sobre qual assunto? Vou te mostrar agora, tá? Vou ministrar por 3 horas seguidas sobre este assunto aqui, ó. Identidade e propósito. Durante 3 horas seguidas eu vou ministrar sobre descobrindo a identidade e vivendo o propósito. É um evento presencial, tá, gente? Não é online, é presencial. Tem gente vindo de São Paulo, tem gente vindo de Minas Gerais, ok? Então você vai participar de um evento presencial comigo. Você que é do Rio de Janeiro, onde vai acontecer esse evento? Na Assembleia de Deus Ministério Alfa e Ômega, na Rua da Regência. Na Rua da Regência. Só temos aí, se eu não me engano, 20 ou 30 vagas. Já está acabando. 20 ou 30 vagas, já estão acabando. Tem caravana vindo de Minas Gerais, caravana vindo de São Paulo, ok? Vou falar durante 3 horas sobre descobrir identidade, vivendo o propósito. Vou pegar personagens bíblicos que tiveram dificuldade com a sua identidade, tiveram dificuldade com o seu propósito, e vou ministrar durante 3 horas, 100% de Bíblia. Você me conhece, não tem conversa fiada. O conteúdo é 100% bíblico. 100% bíblico. Você vai receber uma pasta com material para você poder escrever, seu crachá de identificação, vai ter um café, vai começar às 8, ter um café. Após o café, um período de louvor que a Vanessa vai ministrar, e depois disso, 3 horas de ministração sobre identidade e propósito. Um dos maus desse século, gente que não descobriu identidade, gente que não descobriu o propósito. Eu posso te ajudar nisso. Então, durante 3 horas eu vou ministrar sobre esse assunto, identidade e propósito. O link da inscrição vai estar no meu story, vou colocar no meu story hoje. Lembrando que é um evento presencial. Você de outro estado é muito bem-vindo. Você do Rio de Janeiro, venha. Você que é pastor, traga um grupo de obreiros da sua igreja, tá? O valor da inscrição, gente, é muito barato. Você pode pagar em 2 vezes no cartão. R$57, pode pagar em 2 vezes no cartão. Vai receber o material didático e nós vamos mergulhar na Bíblia durante 3 horas para falar sobre identidade e propósito, tá bom? Vai acontecer aqui em Realengo, no Templo da Assembleia de Deus da Rua da Regência, e você não pode ficar de fora, tá bom? Você não pode ficar de fora. Então anota aí, 7 de dezembro, a partir das 8 da manhã, 7 de dezembro, agora, a partir das 8 da manhã, só temos aí umas 30 vagas, se não me engano. Você que é do Rio de Janeiro, você que é pastor, faz uma caravana, traga aí o seu povo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo extremamente especial, vai abençoar demais a sua vida. Nós vamos passar 3 horas aí ministrando, é o Rota Querix, tá bom? Dia 7 de dezembro, de 8 ao meio-dia, ok?
Vou colocar o link nos meus stories e eu aguardo vocês lá, 7 de dezembro, tá bom? Na Rua da Regência, Assembleia de Deus da Regência, aqui em Realengo, Rio de Janeiro, para esse tempo de imersão na Bíblia. Vamos falar sobre identidade e sobre propósito. Gente, ó, beijo no coração, Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima live, tá bom? Obrigado pelo carinho, Deus abençoe muitíssimo a sua vida.